Hoje nós vamos falar nessa aula sobre um tema e um texto que eu acho muito importante e que eu particularmente gosto muito, que é o capítulo 2 do Brincar e a Realidade. Como está lá no nosso cronograma, é sonho, fantasia e vida. Caso clínico que descreve uma dissociação primária. O que será isso, né? Eu gostaria só de reforçar o seguinte, que nesses cursos, né, nesses encontros que nós temos aqui, não é o grupo de estudos, né, em que a gente trabalha os casos clínicos e tal. Aqui é uma oportunidade para a gente repensar, para a gente se sensibilizar com o quê? Com uma escuta mais apurada, com uma sensibilidade maior para a nossa escuta. Quantas vezes você tá numa conversa e vai para outro lugar? É muito fácil a gente se desconectar. Mas quando você começa, né, esse processo de escutar, aprender a escutar o que o outro está e não está falando, porque tem muitas coisas que a pessoa não está falando, ou que ela fala e não é exatamente o que está no inconsciente, muito pelo contrário, muitas vezes nós falamos coisas que são as nossas defesas, né? Então, hoje a gente vai falar de um tema muito importante, e se a gente tiver um tempo a mais aí, eu posso falar um pouco mais sobre comunicação, se alguém tiver alguma dúvida, enfim. Mas hoje eu quero a nossa atenção aqui para o sonho, fantasia e vida, é do livro Brincar e a Realidade, tá? Então, esse material, esse texto, eu vou desenvolver com vocês, a gente vai falar, né, sobre exemplos e tal, e expandir, que é que o Winnicott está falando aqui para a gente, porque é algo completamente diferente e novo na psicanálise, como a gente sabe. Ele foi um cientista na psicanálise. E essa contribuição aqui é fantástica. Esse é um dos textos que eu mais gosto. Tenho Medo do Colapso, e esse é um outro que eu gosto muito. Então, eu faço esse encontro aqui como algo muito empolgante, tá bom? Então, vamos lá. Eu acho que a gente pode abrir, se você tiver com o seu livro, na página 52 do Brincar e a Realidade. Mas não precisa abrir agora. A gente pode expandir, vamos discutir um pouco, esclarecer as dúvidas, e aí depois você lê, aí você relê, aí você vai ler um outro dia, tá bom? Então vamos lá, eu quero começar aqui, olha. Neste capítulo, tento novamente mostrar as sutis distinções qualitativas que existem entre os diferentes modos de fantasiar. Debruço-me particularmente sobre o que ficou conhecido como fantasia e, mais uma vez, recorro ao material oriundo de uma sessão de tratamento em que o contraste entre fantasia e sonho não era apenas relevante, mas central. Nós vamos mergulhar num caso que ele traz de atendimento, em que ele nos apresenta
um fantasiar diferente do que é fantasia para o Freud. Fantasia para o Freud e para Melanie Klein, enfim, para Lacan, é diferente de como o Winnicott traz para nós, tá bom? Eu não vou entrar em cada um, porque não é o caso, mas, por exemplo, a fantasia, ela segundo Freud, né, falando assim a grosso modo, são os nossos conteúdos recalcados, reprimidos, e, e aparecem em forma de fantasia. Para Winnicott, não. Para Winnicott, não. E é isso que a gente vai destrinchar aqui. Porque ele fala que existe o, a fantasia, o sonho, o viver e a dissociação. Olha só que interessante, né? O que, que é isso? Imagine que você tem algumas caixas, sabe? Algumas caixas, essas caixas que nós temos, né? De colocar organizadora, enfim. Nessa caixa número 1, nós vamos colocar o que é sonho e viver. Eu já vou explicar. Nessa outra caixa, nós vamos colocar o que é fantasia e dissociação. E numa terceira caixa, o que é imaginação, embora ela possa estar na primeira. Então vamos lá, na primeira caixa, nós temos o sonho, o sonhar e o viver. O sonhar e o viver, para Winnicott, eles estão intimamente ligados. Aquilo que você e eu sonhamos quando dormimos é um material que o inconsciente produz para contribuir de forma saudável, positiva, para a nossa saúde emocional. Então, ele está ligado ao viver. E o viver está ligado ao sonhar, porque você sonha com o quê? Com a vida, com os objetos inanimados e animados que você tem contato. Olha só que interessante. Então, sonhar e viver estão na mesma caixa. Agora a gente vai pensar o seguinte, que nessa outra segunda caixa, nós temos o fantasiar, que é completamente diferente dessa primeira caixa. E nessa caixa da fantasia, o Winnicott ele vai acrescentar a dissociação. O que é dissociação? Eu não estou falando, e nem ele, tá? Nem ele está falando sobre transtorno de personalidade dissociativa. Mas ele está falando em dissociação quando nós falamos sobre integração do self. Na formação do self verdadeiro, e aí não vou entrar nesse tema detalhadamente, né? Tem um pouco em cada vídeo aí, tem outros, né? Tem outro material que eu falo sobre isso, que nós trabalhamos, e quando esse momento, né, mais inicial do bebê com a mãe, em que o bebê não existe, existe a mãe que empresta o ego dela para esse bebê. Então, eles são uma coisa só. Então, o ego que existe é o ego da mãe. E esse bebê vai funcionar, vai fazer a sua integração, né, desses pedacinhos fragmentados que vão
se unindo, né, se integrando e formando o verdadeiro self. Mas que pedacinho é esse? Só para a gente lembrar. Esses pedacinhos são as excitações do bebê, seja a fome, seja o frio, seja a dorzinha, e, né, qualquer excitação que ele tenha no corpo. E quando ele tem esse desconforto, né, é, essa situação que é uma excitação, é uma pulsão, a mãe chega na hora. Ela chegando na hora, porque ela é uma mãe suficientemente boa, ela está em conexão e empatia com esse bebê, ela chega na hora que ele necessita, nem antes e nem depois. Quando ela chega, o bebê faz o quê? O que acontece? Né? A gente está falando aqui de um jeito, eu estou falando de uma forma mais didática mesmo, porque tudo acontece ao mesmo tempo. Então, quando esse bebê tem a sua necessidade atingida, né, ou atendida pela mãe, ele não está separado da mãe, ele e a mãe é uma coisa só, é o ego dela. Então, ela chegou e ele encontrou e criou o objeto. E ele cria, então, aquela ilusão de onipotência, de que ele é o Todo-Poderoso. Depois ele vai precisar se separar dessa mãe, mas ele vai se separando aos poucos. E essa mãe, sendo suficientemente boa, ela vai fazer esse trabalho de forma, é, enfim, de forma homeopática. O que acontece é que, quando essas excitações não são atendidas na hora, naquele momento em que é necessário, nem antes nem depois, o que acontece? Não é integrado, então fica solto. É uma energia, é um afeto que está, uma energia psíquica que está solto, que fica solto. Não faz sentido, entende? Porque tudo que está no inconsciente, se não é integrado pelo ego, não existe, ok? Só existe a sensação. E a dissociação, olha só, não é o transtorno, então. A dissociação que o Winnicott fala é esse problema de integração nos primórdios da vida, nessa fase inicial. Ok? Então, separamos as caixinhas, falamos um pouco sobre o que é dissociação, e a gente vai continuar, então, olha só, lendo aqui, ainda na página 52. Com uma clareza inesperada, sonhar e viver perdão, aparentavam ser duas coisas da mesma ordem, enquanto o devaneio seria outra. O sonho está ligado à relação de objeto no mundo real, enquanto a vida, no mundo real, está ligada ao mundo dos sonhos de maneiras, né, muito familiar e tal. E o que acontece? O sonho, o material que é produzido nos sonhos, eles são para favorecer a saúde emocional, para que haja uma integração, para que haja, né, um conhecimento dessas, né, desses conteúdos que precisam ser integrados, por exemplo, e que dá para a gente levar para terapia, dá para levar para análise e tratar. E é maravilhoso, maravilhoso, porque nós sonhamos sempre, mas às vezes a gente não se lembra, não sei, depois vocês contam aí a experiência de vocês.
Aí ele diz assim, ó, por outro lado, a fantasia é um fenômeno isolado, que absorve energia, mas não contribui nem para os sonhos e nem para a vida. O que acontece? A fantasia, ela se mantém estática. Ela está acontecendo, né? Naquela hora, a fantasia está acontecendo ali, né? Ela permanece estática, ela começou de forma primitiva e ela drena a energia psíquica. Porque, na verdade, ela nasceu naquele momento, mas ela não está acontecendo, porque ela não é real. É diferente do sonho, é diferente do viver. O sonho está ligado ao viver, e o viver está ligado ao sonho, o fantasiar não. O fantasiar suga a energia psíquica. Vamos lá. Entretanto, ele já era evidente antes ainda tendo começado, provavelmente como uma cura para o hábito de chupar o polegar, que ele está falando, né, dessa paciente. Um outro aspecto que é importante é a incapacidade de acessar a fantasia está ligada à dissociação e não à repressão, que é o que eu falei. A repressão está ligada à fantasia na visão do Freud. Na visão do Winnicott, não. A visão dele está ligada à dissociação. Mas que dissociação? Lá no início da vida. São aquelas excitações, aquelas sensações que não foram integradas. Ok? Bom, vamos lá, vamos mais um pouquinho aqui, tá? Aí ele diz assim, mais para baixo: estou lá no alto, ela falando, né? A paciente se encontrava em meu consultório, onde estava sendo tratada, na página 53, mas não precisa abrir. E conseguia ver um pouco do céu pela janela. Entardecia e ela disse. Então, imagina, a paciente está deitada no divã e está olhando para a janela e vê, né, o entardecer. E aí ela fala o seguinte, olha só, estou lá no alto, naquelas nuvens, cor-de-rosa, onde posso caminhar. Aqui, aqui é muito interessante, porque não é a imaginação. A imaginação é diferente, né? A imaginação ela está ligada aos sonhos, né? Então você imagina, por exemplo, como que vai ser o seu, não sei, a sua viagem, como que vai ser, né, o seu final de semana. Você imagina, pode imaginar. A fantasia é um lugar psíquico que está acontecendo naquela hora, né, que está sendo criada, mas ela não existe. Então, ela realmente aqui, ele fala, depois a gente vai ver mais um pouco. Essa paciente, ela se transportou mesmo para as nuvens. Ela não estava imaginando, porque quando você imagina, você está aqui, está consciente e imagina alguma coisa, né? No caso dela, ela não estava mais ali. Esse eu é sugado. Lembra que a gente falou que a fantasia, ela suga a energia? Então, esse eu, ele vive nesse lugar que não existe. E isso é muito complicado, né? Porque ele diz aqui que a imaginação enriquece a vida. Mas por que enriquece? Porque você
está presente, assim como no viver e assim como no sonhar. O sonhar também você está presente, porque o sonho é referente à vida de quando você está acordada, né? Acordado. Bom, olha só, é bem interessante, gente. São assim, esse texto, como eu disse, é um dos textos que eu mais gosto, mais profundo e que contribui e contribuiu muito nos meus atendimentos, muito. Porque você começa a ter uma outra, sabe? Uma outra escuta. Você fica mais sensível ao que o outro está falando para você. Então, ele diz aqui, ao mesmo tempo, para minha paciente, essa mesma coisa poderia pertencer a um estado dissociado e não se tornar consciente, no sentido de que nunca existe uma pessoa completa, capaz de tomar consciência dos dois ou mais estados dissociados presentes em qualquer momento específico. Sabe, aqueles momentos em que você, não sei se alguém já teve, aquele momento de lapso, em que você sai, vai para um lugar, e aí quando você volta, você não lembra o que você viveu. Acontecem esses lapsos, pode acontecer. E é isso que ele está falando, não torna consciente, é diferente do sonho. O sonho é um material do inconsciente que você pode transformar. A fantasia, não. A fantasia você não transforma. Ela não é transformada. Então, no sentido de que nunca existe uma pessoa completa, capaz de tomar consciência dos dois ou mais estados dissociados presentes em qualquer momento específico. Gente, eu estou lendo, claro, não estou lendo linha a linha aqui, porque não é a intenção, mas esse texto a gente precisa ler direto. Eu poderia ter feito, aliás, eu tenho resumo, mas eu acho que aqui a gente precisa ler a fala dele, a palavra dele, porque é algo tão específico que é difícil a gente falar de um outro jeito. Ele foi o primeiro e o único que tratou isso dessa forma, a fantasia desse jeito, né? E olha só, ele diz aqui um pouco mais para baixo, né? Na página 54. Na fantasia, tudo o que ocorre se passa imediatamente, embora nada esteja acontecendo. Ficou claro? É isso que eu acabei de falar, né? A fantasia, ela ocorre naquele momento, né? Embora nada esteja acontecendo. Por isso que ela não tem como ser transformada. E aí ele vai desenvolvendo, né, esse tema através desse caso. É um caso muito rico, muito, vamos dizer assim, é um caso de sucesso, claro, tá? É um caso em que houve a integração, essa pessoa passou a existir porque ela não era uma pessoa completa. E a gente vai falar um pouco por quê. O que que aconteceu? Como que aconteceu? Eu já falei o que é dissociação e como que acontece, beleza? Mas o que é que aconteceu com essa paciente? Ele mostra aqui. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu grifei algumas coisas que eu acho que são bem importantes, que é na página 55, e depois eu vou passar tudo isso para vocês, ok?
tá? Vocês vão receber o material da primeira, da segunda, da terceira, mas hoje eu prefiro falar diretamente aqui, sem apresentação. E depois a gente vai abrir para dúvidas, ok? E ele diz assim: existe uma etiologia extremamente complexa em qualquer caso como esse, mas é possível dizer algo breve sobre a primeira infância dessa paciente, em termos considerados válidos. É verdade que um padrão foi estabelecido no início da relação com a mãe, uma relação que muito cedo e de maneira muito abrupta passou de muito satisfatória para desilusão e abandono. Então, ele está falando aqui, né, e abandono da esperança na relação de objeto. Ele está falando aqui para a gente, está contando, que essa paciente, ela teve, né, essa paciente teve uma mãe suficientemente boa, de certa forma, mas que, em algum momento, essa mãe falhou gravemente, aconteceu alguma coisa, e houve o quê? Essa maneira muito abrupta, e que trouxe essa desilusão de uma forma dramática, trágica, em que a bebê, a criança, ela sente o quê? Abandono. O sentimento de abandono, de desamparo. E é isso que causou essa, né, um dos motivos que causou essa dissociação, em que ela vai para algum lugar, ela sai da realidade, sai, é ausência, e aí ela volta, ok? Bom, e a análise, e aí ele vai mostrando para a gente o quanto que a análise ajudou essa paciente, mas ele foi cauteloso, foi a conta-gotas, ele não teve pressa, ele não ficou apressando, interpretando, ele permitiu que ela fosse ela mesma. E aí, olha, do mesmo modo, poderia haver uma linguagem para descrever esse mesmo padrão na relação da menina com o pai. Até certo ponto, o pai corrigiu as falhas da mãe, mas ainda assim acabou enredado no padrão que se tornaria parte da criança. O pai, esse pai, ele tentou fazer aí essa função materna, mas não foi o suficiente. Bom, mas poderia ter sido, mas para essa pessoa não foi. Cada um é um. Dizem, não é? Que cada filho é de um jeito. Até os gêmeos, eles são diferentes, porque são indivíduos. Nenhum está dentro, né, do corpo, da pele do outro. E, e aí ele fala, né, que falhou. E ignorando o fato de que poderia ser potencialmente masculina. Bom, a maneira mais simples de descrever o início desse padrão na paciente, ó, gente, presta atenção, ó, é pensando nela como a caçula de vários irmãos. Essas crianças cuidavam umas das outras. Ela é a caçula. O que que te faz pensar? O que que você pensa agora quando eu falo que ela é a filha caçula de muitos irmãos? Quando a gente pensa, né, naquela família que tem, sei lá, 10 filhos, e o caçula, ele, ele vai ter muita coisa pronta, muita coisa pronta.
Por isso é importante saber, né, do paciente, se é filho único, se é o segundo filho, se teve algum aborto antes do nascimento desse filho, o que que aconteceu depois, se é o caçula, como eu já disse. E ele diz assim, em geral, porque pareciam se divertir e eram capazes de organizar as próprias brincadeiras e de cuidar cada vez melhor de si mesmas. Entretanto, a filha mais nova se via em um mundo que já havia sido organizado antes mesmo que ela chegasse da maternidade. Ela era muito inteligente e, de alguma forma, conseguia se incluir. Tudo estava pronto. Se estava pronto, ela não teve a oportunidade de ser ela mesma. Estava tudo pronto. Por que será que isso leva à dissociação, que leva, porque é o falso self que tá sendo criado aí. Ela não precisa ser ela mesma, não existe esse gesto espontâneo. O gesto espontâneo, nesse caso, não é acolhido. Bom, e eu acho que assim, acho que quando a gente atende um paciente, a gente precisa entender essa dinâmica, escutar essa dinâmica, em que onde está essa mãe? Como é que foi essa mãe? Mas a mãe não real, a mãe que o seu paciente internalizou, com certeza foi baseado, né, nessa função materna. Mas como é essa mãe que esse bebê internalizou? Porque às vezes a mãe internalizada também não, não se equipara com a mãe internalizada, né? A internalizada, desculpa, a mãe internalizada, ela não é compatível com a mãe real. E aí, à medida, né, então, seguindo aqui a história dela, à medida que a minha paciente crescia, foi capaz de construir uma vida em que nada de concreto que acontecia era realmente relevante para ela. Com o tempo, tornou-se uma das muitas pessoas que se sentem como se não fossem seres humanos completos, sem que percebesse a todo momento, quando estava na escola ou mais tarde no trabalho, outra vida se passava na parte de si mesma, que estava dissociada. E aí é que ele continua falando algo que é assim, ela brincava com os irmãos, ela tinha uma vida também na escola, inclusive ele fala para a gente que ela era muito inteligente, e foi por aí que ela teve alguma inclusão na sociedade, porque ela teve uma capacidade cognitiva e um nível, parece que mais satisfatório, mais do que satisfatório, com relação à inteligência dela, ao desenvolvimento mental, não emocional. O emocional é diferente do mental, e o mental dessa paciente dele é um mental que ela era inteligente. Poderia ser o quê? Uma engenheira, uma matemática, e agora, emocionalmente, ela tinha um eu completamente empobrecido e dissociado. Faltou o acolhimento, faltou a aceitação dessa função materna, do gesto espontâneo desse bebê, dos ataques do bebê. Porque o bebê ataca, ele vai testar a mãe. E foi de uma forma abrupta.
Quer dizer, estava indo tudo bem, de repente tudo mudou e ela ficou sem ego. Não havia mais um ego. Para ela, dar sentido àquelas sensações, àquelas excitações. Bom, olha, gente, é muito rico esse texto mesmo. Depois vocês leiam com calma, sabe? Tipo assim, pegar o livro e ir para um canto e ficar mesmo assim focada no caso. Focado no caso, tá? Bom, deixa eu ver aqui que eu grifei mais algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é na página 64, tá? Porque aí ele vai falar de dois sonhos, né? Que tem a ver com o sonhar, mas depois vocês leiam esses sonhos aqui, esses dois sonhos, ok? O objetivo não é ler o sonho, mas vamos agora trazer a importância do sonho nesse contexto dessa pessoa que não existe, né? Ali, aqui. Falando. Olha só, a página 60, eu ia mais para frente, mas eu vi aqui que eu lembrei. Na página 60, a paciente fez, bem no finalzinho, a paciente fez a seguinte pergunta: quando estou andando lá na nuvem cor-de-rosa, é minha imaginação que está enriquecendo a vida? Olha só a pergunta. Ou se trata disso que você chama de fantasia? Então, ela já estava tendo sonhos, porque ela não tinha sonhos, ela tinha devaneios. E quando você tem essa dissociação, consumiu energia, ok? Energia psíquica. Não sobra para os sonhos de quando a gente está dormindo, não sobra, porque está toda canalizada para o devaneio, para o fantasiar. Quando você sonha, ele diz aqui, em algum lugar, né, ele diz que, sim, tem um consumo de energia psíquica, claro, muito conteúdo está sendo revelado de forma condensada, de forma deslocada, disfarçada, mas ela vai poder ser transformada. No caso da fantasia, não. E ela suga muito mais, ela toma para si toda energia e não serve para nada. É triste, né? Esse mecanismo que o aparelho psíquico tem, mas de alguma forma é uma defesa para a pessoa sobreviver. Então ela não sonhava, ela passou a sonhar, né? E ela passou a sonhar e ela tem essa sacada e pergunta para ele: como que é isso? Essa imaginação dá para a gente falar que é esse fantasiar, enfim, ela já começa a ter aí essa separação. E aí, olha, seria de grande interesse acompanhar as duas sessões subsequentes da análise dessa paciente, que é na página 61. Eu acho que é bem interessante você dar uma lida. Eu vou dar uma resumida, tá bom? Mas vou ler o que ele conta. Ela começou dizendo: você estava me contando sobre como a fantasia interfere no sonho. Gente, isso é tão legal no Winnicott, só um parênteses aqui.
Pensa nos seus atendimentos, nos seus relacionamentos, pense em você, você na sua análise, você na sua terapia. Ele não está dando uma aula, né, para ela, mas ele está explicando. Ele está ali junto com ela, diferenciando, é necessário. Eu não acredito numa psicanálise em que você está dando uma aula educativa durante a sessão, mas é importante, em muitos casos, você explicar o que é a fantasia, o que é que aquela pessoa está vivendo, porque é assim que essa fantasia vai sendo também dissolvida. Bom, naquela noite acordei à meia-noite, quando dei por dormir, estava febrilmente traçando, cortando e trabalhando no molde de um vestido. Eu fazia tudo e nada ao mesmo tempo, e aquilo me deixou furiosa. Eu estava sonhando ou fantasiando? Tomei consciência do que se passava, mas estava acordada. Então, o que que era? Não era o sonhar, era o fantasiar. Considerei essa pergunta difícil, já que parecia estar no limite de qualquer tentativa que pudesse fazer de diferenciar fantasia de sonho. Olha o sofrimento dessa pessoa. É muito sofrido esse estado. Havia um envolvimento psicossomático, ela teve febre. Então eu respondi, né, o Winnicott falando, acho que não sabemos, não é? Ele se coloca junto com a paciente. Né? Estamos pensando nisso, não sabemos. Disse isso simplesmente porque era verdade. Conversamos sobre esse assunto, sobre como fantasiar não é nada construtivo para a paciente e ainda é deletério, pois faz com que ela se sinta indisposta. Esse tipo de inquietação, sem dúvida, impede de agir. Ela falou sobre como frequentemente utiliza, olha essa parte aqui, eu tenho grifado, utiliza o rádio, imagina, a paciente utilizando o rádio para ouvir conversas em vez de música. O que é isso, né? Enquanto joga paciência. Então, ela joga paciência, escuta, né, o rádio, mas para ouvir conversas, em vez de música. O que é isso? Essa experiência parece favorecer a dissociação, quase tanto quanto tirar proveito dela, levando-a ao menos ao ter alguma sensação de que existe uma integração ou uma quebra na dissociação. Apontei isso para ela. Olha que bacana, ele vai sinalizando. A paciente me disse, ele não está interpretando, ele está pontuando, sinalizando. Ó, será que não é isso? É, talvez tal coisa. Chamando a atenção dela para a realidade. Então, esses casos difíceis são casos difíceis, de muito sofrimento psíquico, psíquico, desculpa. Então, não dá para interpretar. É aquele conversar, aquele estar junto, esclarecer, não é dar a nossa opinião, né? Mas é pensar junto. Às vezes o paciente precisa disso. Às vezes não tem ninguém para conversar, gente. Não tem. Mora com um monte de gente, mas é sozinho. Mora com a família, mas é sozinho. Ele não existe. Não é porque ele é um PhD que ele
existe enquanto ser verdadeiro, né? Talvez ele seja uma pessoa que precisa muito ser integrado, como essa paciente. E, e aí ele diz, somente após 1 hora e meia de sessão, a paciente começou a tocar nos sentimentos. Antes de partir, ao final de 2 horas, por isso que eu não trabalho com 2 horas seguidas. Se for necessário, a gente marca. Mas eu prefiro marcar, por exemplo, 2 vezes por semana, 3. Tem situações que a gente precisa, e se pudesse, né? Às vezes eu penso, poxa, mas se eu pudesse, já pensei muitas vezes, se eu pudesse fazer mais vezes por semana, porque é um mergulho, né? É um mergulho dentro de si. E você vai podendo ser você ali com o analista. Você fala o que você quer, ou não fala. Tive um caso em que a paciente não ligava a câmera, não ligava, por problemas emocionais, tá? Dela. E, e o que acontece? Ela tinha, né? Ela tinha esses sonhos, ela começou a sonhar muito, ela tinha ataques de pânico à noite, mas ela começou a sonhar e toda semana ela trazia um sonho. Mas não para me agradar, porque eu nunca falei para ela, vai atrás dos seus sonhos, porque vamos trabalhar com sonhos. Ela começou a trazer e ela começou a sair dos devaneios, da fantasia. E aí a gente começou a fazer mais vezes por semana. E isso ajudou muito, muito, porque ela teve uma mãe, uma função materna que abusava dela, ela sofreu abuso. E isso é terrível, terrível. O estrago que é feito numa criança abusada. Mas ela foi, né, a gente foi trabalhando e tal, e foi tendo essa integração, e não mais a dissociação. Bom, queria falar então essa parte, e ele fala, né, que aqui na página 64, que é onde eu queria chegar, além disso, a esperança que a levaria a sentir que alguma coisa poderia ser criada a partir da amorfia teria origem na confiança que depositava em seu analista, a quem caberia a tarefa de neutralizar tudo que ela teria trazido da infância. O que é essa palavra amorfia? Amorfia ou seja, é um estado do material antes de ser moldado. Então, vamos pensar numa escultura. Uma escultura, antes dela ser moldada, ela tem a matéria-prima. E aí ela vai ser, né, cortada, moldada, montada. E é sobre isso a amorfia. Aí ele diz assim: o ambiente em que crescera não permitiu que ela fosse amorfa, exigindo de seu ponto de vista que fosse moldada e cortada segundo formas definidas por outras pessoas. Por quem? Pelos irmãos. Então ela não existia. E por não existir, ela desenvolveu, né, essa fantasia, esse fantasiar, esse devaneio. Eu vou abrir aqui
A gente já, eu falei aqui 50 minutos, pelo menos, né? Eu vou abrir aqui o microfone para a gente, para vocês falarem, enfim, ou se lembram de algum caso, querem trazer alguma pergunta, né? O que que você achou, né, desse texto? Porque ele não é fácil, né? Mas ele é muito importante para que a gente tenha uma sensibilidade nos nossos atendimentos. Porque às vezes a gente pensa que eu já tive isso, não, é um caso de neurose obsessiva compulsiva, é um caso de borderline, é um caso. E assim, quantas pessoas que chegam no consultório, ou que você vai atender às vezes, né? Não dentro do consultório, às vezes na escola, é uma assistente social, é um médico. Tá bom, tá bom, Valéria, vai lá atender, vai, querida, obrigada, viu, por avisar, obrigada, querida. E então a gente precisa ter essa sensibilidade de que a pessoa está trazendo ali um fantasiar, uma dissociação. Ela não existe enquanto ela mesma. E é esse o papel do analista, é contribuir, é sustentar os gestos espontâneos dela, de quem ela é. Olha que legal, não é? Eu acho maravilhoso, gente. Eu acho maravilhoso, né? Então, só para a gente recordar, viver e sonhar pertencem à mesma categoria, à mesma ordem. O devaneio, fantasiar, é um fenômeno isolado. Não dá para ser transformado, ok? E absorve muita energia, rouba a energia. O sonho ajusta-se ao mundo real, e o mundo real ajusta-se para, ainda sobre dissociação. Quais são as diferenças entre a criança que tem. Peraí, deixa eu abrir aqui. Você não quer falar no microfone, não? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que abrir o chat. Ainda sobre dissociação, a pergunta da Flora. Quais são as diferenças entre a criança que tem zero dificuldade mínima em separar as coisas e a criança que tem extrema dificuldade nisso? Ixi, não sei se eu entendi, vou ler de novo. Quais são as diferenças entre uma criança que tem zero dificuldade em separar as coisas? Não, mas separar que coisas? E a criança que tem extrema dificuldade nisso. Separar o quê? A fantasia da realidade? É isso? É, não sei. É isso, Flora? Aham, mínima, isto, sim. Então, vamos lá. Deixa eu ler de novo aqui, para não falar bobagem, né? Quais são as diferenças da criança que tem uma dificuldade mínima de separar? Ah, tá. E a criança que tem extrema. Bom, a criança que tem extrema dificuldade é uma criança com mais, né, uma dissociação mais grave. A integração egóica foi muito empobrecida. Essa criança que teve, ou, né, e quando adulto tem parcial, tem uma mínima dissociação, ainda assim tem uma dissociação, tem uma parte que precisa ser integrada, mas não é grave ao ponto de
como esse outro caso, que não consegue em hipótese alguma, que é o caso dela. Ela chegou, ela chegou para o Winnicott para ser atendida sem nenhuma condição de separar o que era fantasia e o que era a imaginação, o sonhar. Ela não tinha. Tanto é que, né, eu até fui lendo mesmo, de propósito, aqui o texto, que mostra como ela vai trazendo essa consciência, né, com esse acolhimento dele, com ele permitir que ela seja ela. Isso, é isso que integra, é isso que integra. Não sei se eu respondi, né? Eu não sei se eu respondi. O que acontece quando a criança não tem dissociação, nem que seja mínima? Hum, Bom, quando não tem dissociação, ela tem uma saúde, né? Saúde emocional, ou seja, ela teve o gesto espontâneo acolhido, ela teve o self verdadeiro integrado, fortalecido. Aí ela não tem dissociação. A dissociação é por conta do falso self, que foi desenvolvido para sobreviver. Poderia ditar os sintomas, né, dizer os sintomas e a diferença entre essa dissociação e o transtorno. Ah, tá. Bom, sintomas é isso que a gente viu aqui, é o que nós falamos. O sintoma é esse. É o caso, por exemplo, que eu contei, de que eu estou aqui, de repente eu falo algumas coisas que não tem nada a ver com o que eu estava falando neste momento. Eu vou para um outro lugar, falo inclusive coisas. Eu estou acordada, mas eu vou para um outro lugar. E aí eu volto e eu não lembro direito o que eu falei. Esse é um episódio de dissociação. A pessoa está acordada, ela está acordada, mas ela vai para um lugar, acontece naquela hora, né? Quer dizer, é formada naquela hora aquela fantasia, mas não está acontecendo nada a respeito da fantasia. Agora, o transtorno dissociativo é uma outra situação, não tem nada a ver aqui com dissociação. O transtorno dissociativo é uma fragmentação grave em que a pessoa ela se torna uma outra pessoa. São duas, três, quatro, várias personalidades, pode ser. Teve até um caso de 24 personalidades. É um caso gravíssimo. Eu atendi já um caso, e realmente, ele, esse paciente, né, era um homem, ele nunca apareceu a outra personalidade ali no consultório. Sempre apareceu uma, né? E, e é muito sofrimento, é muito sofrimento. Bom, eu espero ter, né, respondido aí a sua pergunta. Qualquer coisa você me faça, mais perguntas lá no Telegram e eu respondo, tá bom? Bom, a vida, gente, para essa paciente já estava pronta. Ela não precisou criar nada. Por isso que eu trouxe esse texto no ser criativo. Ela não pôde criar, ela não existiu. Ela não pôde tratar a vida do jeito dela, resolver os problemas dela, brincar como ela queria brincar. Ok? Então, vamos lá, né?
E agora é dar uma lida nesse texto, grifar, escrever, perguntar, que eu acho que a gente pode, né, até para a gente mesmo, né? Espera aí, será que eu já tive essa dissociação, né? Coexistir, mas o que acontece com quem tem a fantasia? O que é isso, coexistir? Não entendi. Quer dizer, um depende do outro para coexistir. Ah, tá, no caso do fragmentado? Não, não é isso. Eu não vou entrar no transtorno dissociativo, tá? Eu acho que dá para a gente ficar hoje com essa parte, tá? Tem um filme que chama-se O Fragmentado, o Fragmentado. Ele mostra como que é esse transtorno, o que é que acontece com a pessoa. Tem um pouco de ficção, um pouco de exagero, mas é daquele jeito. São partes cindidas e uma parte não fala com a outra. Claro, teve um falso self, não teve um eu nutrido, integrado. Por isso que chama transtorno dissociativo. Essa paciente que a gente falou não tem nada a ver. Ela não criava ela não se transformava numa outra pessoa. Ela era ela mesma, ela estava acordada. Só que ela ia para um lugar em que era uma fantasia. Todo mundo, né? É o que eu falei, se eu começar a falar aqui, né? Se eu vou para esse lugar de devaneio e eu começo a falar algumas coisas, eu estou acordada, mas não vai fazer nenhum sentido com o que a gente está vendo aqui. E para mim, eu estou vivendo aquilo, tá? Está acontecendo, só que não está, porque você que está me observando, você sabe, entende? Que eu não estou ali, ok? Bom, é isso, gente, obrigada, um beijo, vou parando por aqui, e semana que vem tem mais, qualquer dúvida, me procura lá no Telegram, né, que lá é o lugar das nossas conversas, das nossas dúvidas, e até o próximo. Tchau, tchau.